Hum, Mais uma vez, boa noite. Estou já deixando aqui gravado essa aula. Estamos aqui com a Lucy, né, dessa vez, e vamos aproveitar e fazer a continuidade da lição número 2, que fala sobre se nós conhecemos Jesus ou não. E aí ele vai tratar, ele tratou no começo, né, na primeira aula, nós tratamos várias passagens aí do capítulo 1 de João, o Evangelho de João. Então, Lucy, se você puder, já deixa a Bíblia aberta. Beth, A Bíblia aberta em Evangelho de João. ah, João, capítulo 1, tá? Deixa eu até pegar uma outra coisa aqui. Se precisar, uso essa. Deixa eu liberar a telinha aqui para você também. João, primeiro ou segundo? Não, Evangelho segundo João. É, segundo João, vai. Não, Tô não, vendo com é outro João. Evangelho, tá? É Evangelho. Então é Mateus, Marcos, Lucas e João, lá no começo do Novo Testamento. Já achei. João 1, o quê? Não, deixa aberto aí, João capítulo 1. Eu Tá vou bom. chegando aí nos finalmente com você. Bem, você viu que tem uma tela em branco aí aberto junto, não tem? Sim. Tem. Ok. Nós vamos usar essa telinha em branco aí, e aí, ó, como tá ali, ó, lição 2, Sim. continuação. Ok. Nós paramos na parte onde vai explicar um pouquinho sobre quem é João Batista, tá? Porque Uhum. lembra que na história, João Batista, ele nasce um pouquinho antes de Jesus, mas enfim, no mesmo período, né, do nascimento ali de Jesus. João Batista está ali para poder ter um trabalho. Ele foi, praticamente, ele é Sim. um homem criado por Deus antes mesmo de nascer. Deus já tinha um plano para João Batista antes dele nascer. Então a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre esse trabalho, o que que ele fez. Então vamos lá. É, João, vou colocar aqui, João, capítulo 1, versículo 19 até o 34. Vamos fazer essa leitura. Tá. Você já tem ele aberto aí? Tá aberto já. João capítulo 1. Então nós vamos ficar 19 até o 34. Você consegue fazer a leitura? Consigo. Então, manda brasa aí. Pode? Esse é capítulo 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram depois: Declara-nos quem és, para que demos respostas àquele que nos enviaram. E dizes a respeito de ti mesmo. Então lhe respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os haviam sido enviados, eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com a água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. Ok, ok, Pode- vamos lá. Até aqui, a gente tem uma Sim, parte da história, né? Nós estamos vendo sim, que João Batista, né? Aqui, ó, João,
O apóstolo João é quem escreve o Evangelho de João e ele vai detalhando alguns pontos, né, de vista dele com relação à vida de Jesus. Ele está relatando. Então, vamos lá, por meio do Espírito Santo, está relatando para nós aqui. Nesse momento, a gente está Verdade. vendo que aqui, ó, nesse ponto, ele está falando, a gente consegue encontrar explicações sobre quem é João Batista. João Batista, ele deixou claro lá no 23, não foi, ó? Então, revela para a Aham. gente, né, quem tu és, né? 23 ele fala assim, ó, então respondeu, eu sou a voz que clama do deserto. Lembra que Isaías fala isso? Isaías, eu acho que é capítulo 40. Isaías 40, o próprio profeta Isaías estava relatando lá no passado, falando para o povo judeu, que viria alguém que iria avisar sobre o Messias. E é esse aqui, Sim. João Batista. O próprio João Batista está relatando: eu sou aquele que Isaías falava lá no passado. Vocês precisam entender isso, né? Olha só como que é interessante, Sim. né? Lá no passado dito e acontecendo agora. Isso é se cumprindo. As Novo. promessas, as promessas, né, de Deus lá no passado, usando os profetas, avisando o que iria acontecer. João Batista é esse. É aquele que clama no deserto avisando sobre o Messias. Então, qual é o alerta que ele dá? Né? Ele tem um alerta que ele fala, né, para as pessoas, né? Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai, então, olha, o Senhor vai chegar e ele quer que vocês estejam o quê? De uma forma correta, uma vida correta, né? Para quando ele chegar. E aí ele está sempre avisando sobre, olha, o reino dos céus está próximo. Lembra que é mais uma frase que ele trabalha muito, porque ele além de pregar, ele vai deixar algumas frases bem claras, né? Olha, o reino dos céus está próximo. Então, sendo assim, o reino dos céus está próximo. A gente pode lembrar que Jesus faz a mesma coisa. Jesus avisa as pessoas quando ele prega, quando ele fala sobre ele, sobre Deus, ele fala, olha, o reino dos céus está próximo. Então, são frases que são ditas por eles. E aí, então, ele deixa claro: não sou Elias, porque muita gente achava que ele era Elias, né? Também. Alguns comentavam: ah, ele é Elias. Não, não é Elias. Ele não é Elias, ele não é profeta. Ele não é o Cristo, não era Elias, não era o profeta, né? Então, ele está deixando claro: falou, ó, eu não sou nenhum desses que vocês estão dizendo aí, né? E aí, depois, ele relata lá embaixo: ele fala assim: olha, mas vai vir o Messias. E aí, ele fala assim: olha. Lá no 26, respondeu-lhe João: Hum. eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Que o pessoal ainda não conhecia, Sim. não sabia quem era Jesus. Jesus estava prestes para começar o trabalho dele. Lembra que depois que ele batiza, porque praticamente a gente vai ver isso logo no decorrer da leitura aí. Quando ele batiza, é que então depois começa o trabalho de Jesus, o ministério dele da pregação, né? Para avisar sobre o reino dos céus, para preparar, para escolher os 12 discípulos, enfim, várias outras coisas, né? Até as coisas que Verdade. ele faz, né, por meio do poder que ele recebe por meio de Deus. Aí, olha só, vamos lá, no versículo 29 agora. Vai ao vinte e Tá, nove até o 34. tudo bem. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este o favor de quem eu disse: Após mim vem o varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesma não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Até Isso, 34, vai. né? 34. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descendo do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isso.
Então, olha só, a gente está vendo mais um pouquinho, alguns detalhes sobre a vida de João Batista, que não é o escritor do evangelho aqui, tá? O João Batista Tá. não escreveu livro nenhum, nenhum. Quem escreve aqui, João, é João o apóstolo, ok? Sim. Bem, o que nós estamos vendo aqui é o que aconteceu logo depois, né? Que João Batista ele explica quem ele é e logo nos dias seguintes, enquanto ele estava fazendo algo que ele já tinha dito, ele batizava. Mas lembra que ele batiza só para a remissão de pecados? Sim. Só remissão de pecados. Ele não tem ainda como se diz, o batismo que é para conceder o Espírito Santo. É só para remissão de Uhum. pecados. Então, o Entendi. Espírito Santo só vai vir depois de Jesus, ok? Depois, né? Depois de Jesus. É, depois de Sim. Jesus. Então, o que que ele está fazendo aqui, em outras palavras, se a gente for verificar outras palavras do Novo Testamento, ele vai falar que ele está preparando. Lembra que João Uhum. Batista ele prepara o caminho para Jesus. Então, o batismo acontece porque ele está preparando o povo para a chegada de Jesus, que vai batizar com o Espírito Santo, ou que vai conceder o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vem por meio do batismo nas águas. E aí, com relação a isso, a gente tem o complemento só depois com Jesus. Porque até então, João Batista não tem como conceder o Espírito Santo. É só depois com Jesus que vem o Espírito Santo. Então, aqui, ó, a gente já vê esse ponto, bem claro. João Batista só batiza para a remissão de pecados. Ele está preparando o povo para a vinda de Jesus. E aí, logo depois, ele fala: Olha, este é Jesus. Por quê? Porque Jesus foi atrás dele. Isso tudo já foi preparado, já foi dito no passado, e Jesus até mesmo fala assim: Não, já foi predito, já foi dito pelo Pai que você precisa me batizar e eu tenho que ser batizado. Então, faça o que tem que ser feito. Aí o João Batista faz o quê? Claro, né? Vou batizar. Mas ele deixa uma coisa bem clara aqui, ó, que ele fala assim que ele nem é, como que é aqui, ó, tal, 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 Ele detalhes. colocou a sandália. Então, Ele... a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia. Lembra que Jesus tem a primazia, né? Aham. Porque já Ele... existia antes de mim. Olha outra coisa interessante que ele fala, porque aqui a gente está verificando mais uma vez. O que o apóstolo João, na escrita do capítulo 1 inteiro, ele vai deixar claro que Jesus tem a primazia. E mais um outro ponto é que Jesus existe antes de tudo. Antes de tudo, desde quando o mundo foi criado, Jesus já existia. E aí, logo no começo do Uhum. capítulo 1, a gente vai perceber que Deus Pai existe, Deus Filho existe e Deus Espírito. Então, são três pessoas distintas que existem desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Né? Lembra que o Espírito Santo pairava sobre a terra? Lá em Sim. Gênesis. Né? E agora confirma que Jesus estava desde o início. Bem, ok. Na continuidade, no 32 até o 34, ele fala o quê? Né? Viu o Espírito descer do céu, Do como céu. pomba, e pousar sobre ele. Tem gente que até hoje acha que quando vai ser batizado, ele tenta olhar para o céu para ver se a pomba está descendo. Não, não, Ah, não tem pomba, gente. Ele só está dando a ideia de que como se fosse pomba. Mas isso só aconteceu com Jesus. Porque era o só ele. Espírito Santo com poder descendo sobre o Filho. Era isso. Sim. Né? Então, quando ele fala isso, não significa que era uma pomba, mas era só para simbolizar como se fosse, porque é uma luz que desce sobre Jesus. Né? E não o conhecia, porém que me enviou a batizar com água e me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, olha só, descer e pousar o Espírito, então era a luz ali do Espírito Santo. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, pronto, aqui a gente já verificou que João Batista não tem esse poder, mas Jesus tem o poder tanto para
batizar para a remissão de pecados, quanto batizar para receber o dom do Espírito Santo, né? Verdade. Então, olha só, na folha eu vou só lembrar alguns pontos, tá? No versículo 6 Tá. ao 8, da aula passada, ele fala um pouquinho sobre que ele foi enviado por Deus, né? João Batista é alguém enviado por Deus e ainda já predito antes mesmo dele nascer. No ponto B da folha, João Batista testemunhou a respeito de Jesus. E isso lá no versículo 29 ao 34 deixa claro que todos os que eram seguidores de Cristo testemunhavam a respeito de Cristo, né? E aí, o que mais que a gente pode verificar na leitura? No versículo 29 também deixa claro que Jesus é o Cordeiro de Deus. Versículo 29, ó. No dia seguinte, viu Uhum. João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Esse Cordeiro Cordeiro de de Deus. Deus que tira o pecado do mundo, né? Verdade. No versículo 30, Jesus existia antes de João, mas isso é bem antes, não só antes de João, existia antes de todo mundo. No versículo 30 ainda, ele fala uma coisa interessante. Jesus tem a primazia. Então, Jesus tendo a primazia, tudo é para ele primeiro. Ele é a primazia de tudo. Ele tem a primazia, ele foi criado, ele existia antes de tudo. Não vou nem falar como é criado, porque a gente não sabe que ele sempre existiu. Ele sendo Deus, ele sempre existiu, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Tem umas coisas, Lucy, que eu vou dizer para você, se eu tiver a oportunidade, quando eu estiver lá no céu, junto com Jesus, eu acho que eu vou perguntar algumas coisas para ele. Você vai Entendeu? perguntar? Ué, porque a gente tem um vazio na nossa mente que a gente não consegue entender algumas coisas. Não consegue, É, não igual tem você está falando de resposta. jogo, você não consegue entender. Então, Fica tem coisa que. uma vírgula, né? Então, tem coisa que fica um branco. Ou alguns falam que é assim, ó, fica uma nuvem negra na mente. Você não consegue raciocinar, não consegue entender, não consegue analisar nada. Por quê? Porque tem situações que não tem como a gente responder. Não tem como você saber, né? Então, tem coisas que eu vou perguntar. Quando chegar lá, se eu tiver a oportunidade, ou talvez Deus já abra a minha mente para entender A tudo. hora que você chega lá, ela está sabendo de tudo. Talvez quando chegar lá já está sabendo de tudo, né? Mas beleza, né? Então, outro ponto que a gente vê no versículo 34 é que Jesus é filho de Deus, né? Então, Uhum. Deus Pai, Deus Filho. Então, Jesus é filho, né? Agora, um outro ponto interessante. O maior propósito de João foi testificar que Jesus é filho de Deus. Então, o propósito dele, no trabalho que ele recebeu por Deus, era para avisar que o reino dos céus estava próximo, para preparar o pessoal para a chegada de Cristo, e essa preparação tinha a ver com o batismo. Essa preparação tinha a ver com a remissão de pecado. Essa preparação tinha a ver com voltar-se para Deus. Antes, preparar o povo para a vinda do Messias, para a vinda do Deus Filho, né? Então, esse é o propósito, testificar que Jesus é filho de Deus. Agora, o que a gente pode verificar algo interessante é o seguinte: no versículo 35 até o 51, ele vai trazer Hum, outras informações que são importantes para nós. Para nós. Por quê? É onde a gente vai descobrir quem são os seguidores de Cristo. Será que nós somos hum. seguidores verdadeiramente de Cristo ou não? Porque tem gente que fala que, não, eu acredito em Cristo, mas será que segue Cristo? Só porque crê? Não é? Não, É né? uma pergunta cabulosa, como se diz, né, que faz a gente Então, analisar e verificar. Então vamos lá. Faz a leitura aí, ó. Continua para a gente, no versículo 35 até o 42, tá, pelo menos. tá bom. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus.
E Jesus, voltando-se, vendo que seguia, disse-lhes: Que buscai? Disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava namorando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguindo Jesus. Até o 40? Sim, até o 42. Ah. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, Ok. Então, aqui a é gente o está pescador. vendo algumas coisas interessantes sobre, desde o início, as pessoas que seguem a Cristo, né? Porque a primeira coisa que a gente vê não é João Batista avisando o pessoal ali, avisando o povo: olha, esse é o Messias. Aí o que que o povo faz? Ah, é o Messias? É, então vamos atrás dele. Entendeu? Vamos Hum, atrás dele. Então o povo já estava saindo, né? Aí ele vem aqui, ó, respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos não. dois, que tinham ouvido o testemunho de João. Eles já tinham ouvido, né? E seguido Sim, Jesus. Então ele achou primeiro o seu irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E ele levou então até ele. E quando chegou lá, Jesus já sabia quem ele era, né? Jesus é Deus. sim, Jesus sabe quem as pessoas são, reconhece quem elas são, né? O interessante é que o que é que nós estamos vendo? São pessoas falando para outras sobre Jesus. Como é que você vai conhecer Jesus se alguém não fala dele? Se alguém não testemunha, se alguém não diz sobre Jesus? Ninguém vai conhecer. Então, o que é que os verdade. seguidores de Cristo estavam fazendo? Uma coisa muito simples, que é o que nós devemos fazer: avisar. Olha, Jesus Verdade. está próximo, né, de voltar. Quem é Jesus? Aí ele vai dizer, né? Vamos testemunhar quem é Jesus. Então, essas são coisas interessantes aqui. Agora, olha só, o versículo 43 até o 51, nós vamos ver mais Hum, um pouquinho sobre isso. Continua lendo para a gente tá. aí. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Batsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael de Nazaré: Pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis uma verdadeiro israelita, em quem dolo, não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Até qual 52? 51. Ah. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nossa, glória a Deus. É.
Então, olha né? só, Uhum. o que a gente vê aqui é uma continuidade sobre a relatando o que os discípulos verdadeiros de Cristo fazem ou faziam e que hoje a gente faz a mesma coisa. Então, olha só, eu vou colocar alguns pontos interessantes que são o seguinte: quais são os passos que a gente vê entre eles sendo feito? Nós vimos que tem João ali, André, Pedro, Felipe, e tem uma mulher aqui também, né? É. E aí, vamos lá, que a gente pode colocar que a gente está no meio também. Então, Sim, primeira coisa que eles fazem, lembra? É uma frase que eles falam. Falam o quê, ó? Venha e veja. Porque eles anunciam venho, Cristo. Eles anunciam, olha, sim, Cristo está aqui. Aí o que que eles, a pessoa pergunta, ah, mas não sei o que, PPP. Aí ele fala assim, ó, venha e veja, né? venho. Venha e veja. Você parece que a pessoa às vezes não fica acreditando. Então o que ele fala? Tem que Venha ver, e veja. tem que ver. É. Aí depois o que acontece com as pessoas? Elas acreditam e acreditaram e seguraram com relação à informação. E aí, quando elas seguraram para si, elas confirmavam que Jesus era aquele Messias que no passado foi dito por Isaías, por Jeremias, pelos profetas, né, que eles conheciam todos, né, praticamente por Moisés, desde o início também falando. Eles então faziam a mesma coisa, sempre um que acabava conhecendo verdadeiramente quem era Cristo ia atrás de outras pessoas e avisavam: olha, o Messias está aqui, venha, veja. Como no caso aconteceu com a Sim, mulher, a mesma coisa, né? Então, esses são fatos que os seguidores de Cristo devem fazer. Então, se nós somos seguidores sim, verdadeiros de Cristo, o que é que nós devemos fazer? Anunciar Cristo para as pessoas. Muitas pessoas não conhecem verdadeiramente quem é Cristo. Eles já ouviram dizer quem é Cristo, mas não sabem quem ele é. Não sabem nem a vontade de Cristo para a vida de cada um. Não sabem. Eles acham que sabem. É por isso que muita gente, muitas pessoas são enganadas por pessoas religiosas que ensinam coisas que não estão escritas na Bíblia, que foram inventadas pela mente humana e que não foram entregues por Cristo, não é um ensinamento de Cristo. sim. Ou elas tiram o ensinamento de Cristo, que muitas fazem isso, né? Nos dias de hoje, a gente já vê pessoas escrevendo uma Bíblia nova com outros ensinos, Hum, que eles estão tirando ensinos de Cristo, para acrescentar outros ensinos também. Então, isso tudo é relatado pelos apóstolos. Pedro relata isso, Paulo relata isso, João relata isso lá no final das cartas, né? Primeiro João, segundo João, terceiro João. Apocalipse, que é escrito pelo próprio João, ele relata a respeito disso, que haverá no meio de nós, pessoas que acreditam em sim. Cristo, que pessoas que seguem Cristo. No meio da gente vai haver pessoas ensinando outras coisas, pervertendo o evangelho, ensinando outras coisas, né, que vão Agora que vai além. achar. É perigoso achar pessoas para seguir essa Bíblia ainda, hein? Não entendi. É perigoso achar pessoas para seguir essa Bíblia Ah, e tem. Então, deixar, e deixar o original de lado. sim, sim. Né? Então, olha só, o que que a gente pode concluir também? Quem é um seguidor de Jesus? Que é dentro desses versículos que a gente leu aí. Ele precisa ver Jesus, Hum, ele precisa acreditar em Jesus e segui-lo, e precisa trazer outros para Jesus. Esses são os pontos que aconteceram ali, naqueles momentos com hum, Jesus. Agora, lembra que Jesus fala que é feliz daquele que não me viu, mas creu. vai crer, vai Então, crer. lembra que ele fala: é feliz aqueles que não me viram, mas creram Sim, na minha palavra, né? No meu ensino, no meu evangelho. Então somos sim. nós, somos nós. E nós fazemos a mesma coisa que eles fizeram porque somos seguidores de Cristo. Então, olha só, o versículo 51, ele pode concluir para a gente também. Versículo 51, lembrando aqui, ele fala assim, ó, e acrescentou.
em verdade te digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui é relatando a Natanael com relação ao que iria acontecer também. Então, ó, Natanael podia entender a ilustração por meio de Gênesis 28, versículo 12 e versículo 17. Até porque Sim, Natanael era alguém que conhecia bem o ensino do Velho Testamento. Então, quando Jesus relata isso para ele, ele faz com que Natanael lembre lá de Gênesis, capítulo 28, versículo 12 e versículo 17. Então, olha só, vai lá, Gênesis, primeiro livro, capítulo Gênesis vinte vinte e e oito. oito. É, versículo 12, ele fala assim, ó. Você já achou? Sim, achei. Ó, deixa eu ler aqui. Pode Ele fala ler? assim. Gênesis 28, versículo 12, 12. e aí diz assim, ó, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no versículo 17, e Hum, temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Isso aqui é para relatar, né, que é uma visão que Jacó estava tendo. Então, tanto sim, Jacó estava tendo a visão que também foi relatado por Jesus para que Natanael lembrasse sobre aquilo. Era para confirmar quem era Jesus, né? Porque Jesus ele estava relatando sobre ele mesmo. Então, a ideia repetida sim, no livro de João, para a gente entender um pouquinho sobre o livro de João, né? Que João, qual que seria o contexto do livro de João? O propósito do livro de João? Para aquele que puder ler ele inteiro, né? Vai poder sim, aproveitar. Então, João capítulo 14, olha só. Vai lá no Evangelho de João, volta lá no que a gente estava lendo. sim. João capítulo 14, versículo 6. 14, 6. Sim, eu abri. Deixa eu só terminar aqui. Então, João 14, 6. Lê para a gente, o que está escrito? 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ótimo. Olha só, João capítulo 10, versículo 7 ao 9. Capítulo 10, 7, 9? É, Do 7 ao 9, né? 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. ok. É claro, o 11 ele ainda completa, né? Eu sou o bom pastor dá a Eu vida sou o bom pelas ovelhas. pastor. É. Eu sou Então, olha o bom só. pastor. Sim. É. Então, o que que a gente vê aqui? São relatos de João com relação a passagens que são repetidas pelo próprio João. Então, qual era o objetivo? Avisar quem era Jesus. Jesus é Sim. o Cordeiro. Jesus é quem vem para livrar o mundo do pecado. E ele deixa claro que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a porta, ele é a luz.
Isso aí é lembrado lá no capítulo 1 também, né? Ele é a porta, ele é a luz. Que mais que ele é, que ele relata também, né? Ele é o verbo, Cadê? ele é a palavra, Hum, ele é Deus, ele é sim, criador e ele é vida. São várias coisas que são relatadas para nós entendermos quem é Jesus. Então, sim, vai ter várias passagens que nós vamos encontrar os escritores falando sobre a palavra, sobre Jesus, sobre fé, sobre o caminho. Então, todos eles sim, levam para uma pessoa só: Jesus. Jesus. Então, quando fala sobre o verdade. caminho, ele vai falar sobre Jesus. Quando ele fala sobre fé, ele está falando sobre a palavra. E a palavra é quem? Jesus. Porque ele é o Jesus. caminho, né? O caminho, a verdade e a Ah, vida. A vida, verdade é o quê? A verdade não significa a palavra dita? palavra. Sim. É. A verdade é a palavra dita, né? Então, essas são as coisas interessantes que a gente vê de relato. Então, Jesus é o único caminho para ter um relacionamento com Deus. Não tem outro. Se é que nós queremos voltar para Deus, se é que nós queremos receber a salvação, se é que nós queremos viver nos céus com Deus, só tem um meio, é Jesus, Só ele. só ele, Não tem outro né? caminho. Não, não tem. Verdadeiramente não Não tem, tem. né? Então, esses são pontos interessantes que a gente vê sobre relatos, né, de João aqui no capítulo 1, que ele vai complementando isso no decorrer do escrito, né, de João. E um outro ponto interessante que eu acho que talvez você vai se lembrar, né, e que Hum, Jesus, ele está relatando sobre a vida de Jesus, ele vai agora também relatar ou lembrar um acontecimento com Nicodemos. Pega lá, capítulo 3 de João. João capítulo capítulo 3. 3, Sim. Qual o versículo? versículo 3 até o versículo 7. Lê Tá. aí. A isto respondeu Jesus: Em verdade, de verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou, perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porque porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de água, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ok. Vendo soprar, Não, até só até aqui? o 7 tá Não. bom. Ah, tá. Isso. Disparei. É, até o 7 tá bom. Então, Sim, olha só, mais um outro ponto para confirmar sobre quem é sim, Jesus, o que ele faz sim, na vida de cada um, que é o quê? Trazer remissão de pecados e sim, o Espírito Santo. Então, ele deixa claro que como é olha a pergunta, né, no versículo 3. A isso respondeu Jesus: Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? O sim. que eles estavam tratando era com relação a isso, que Nicodemos devia estar perguntando sobre isso. E aí Jesus responde É. para ele. Aí, Ele tá achando novamente, que nascer seria nascer, né? então, Nicodemo, tá achando ó, que nascer de novo é como que nascer, nascer bebê, né? De novo. Ele pensou isso, né? e ele achou meio estranho. Como é que eu vou nascer de novo? Né? É, na barriga da minha Vou, mãe vou de voltar novo. ao ventre materno? Não, ninguém volta ao ventre materno, né? E aí a ideia é, ele vai explicando, esse nascer de novo, né, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus, só tem uma forma, Sim, nascendo de novo. Aí as pessoas dizem, mas como que você nasce então de novo? Aí é continuar a leitura, você verifica que no versículo 5 ele dá a resposta. Quem não nascer sim. da água e do espírito não pode entrar no Não reino de pode. Deus. Não pode, né? Porque nascer da carne Aí é da ele carne, né? explica. É.
Então, tem dois pontos. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito, né? Sim, Importa-vos nascer de novo. Então, peraí, nós ainda somos da carne, mas se eu não nascer do espírito, eu não vou herdar o reino de Deus, não vou entrar no reino de Deus, não vou ver o reino de Deus. É isso que ele está falando. Então, há necessidade de nascer de novo, porque por enquanto eu só sim. nasci da carne, não nasci do espírito. E aí, o que a gente pode verificar? Quando a gente pega o livro de Atos, abre lá, Atos capítulo 2. Deixa eu achar o Atos aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ah, O achei. livro de Qual que é o Atos? Atos, capítulo 2. Grupo 2. Tá. No meu tá até com aquele negócio amarelo Marcado? com chama que eu passei aqui. Eu devia estar lendo isso aqui um outro dia. Tava com aquele caneta amarela, assim. Esqueci Ah, como sim. chama aquilo. É um marcador de texto. Descida do. Isso, o meu tá todo marcado de texto aqui. É. Olha só. No capítulo 2, versículo 37 e 38, lê para gente. 37, 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok. Aí já Agora a tem, gente está aí vendo já tem. um pouquinho mais sobre o que Jesus falou para Nicodemos, né? Sim, Aqui é a primeira pregação de Pedro, o apóstolo, que ele faz depois que Jesus vai para os céus. E a questão sim, dele fazer essa pregação é para o povo judeu que estava ali reunido. E aí o povo judeu entende a pregação e fala assim: Poxa vida, agora a gente entendeu que nós matamos o Messias. sim, Nós crucificamos o Senhor. Aí eles se arrependem, né? Porque é o que acontece na leitura que a gente vê. Eles se arrependem. Aí Pedro fala: Olha, então arrependam-se mesmo. E cada um de vós seja batizado. A palavra batismo ou batizado significa imergir nas águas. sim, Batismo significa imersão nas águas, ok? Essa é a sim, tradução da palavra, porque nós recebemos ela no italiano, no português. Aí, então, quando a gente volta lá pro grego, né, e para o hebraico, a gente vai verificar que tem esse sentido. É imergir. Ao invés de falar batizar, ele poderia ter falado assim, entre nas águas. Seria isso, entre nas águas, né, para, então, receber o perdão dos pecados. Então, depender, sim, batismo representa o quê? O nascimento, que é o que Jesus está falando. Você precisa nascer de novo. E como é que você nasce? Por meio das águas. E o batismo é o quê? Nascer das águas. É isso que ele está explicando é das agora, águas. João, ô Sim, Pedro, né? Então, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Cristo, como ele fala aqui, né? Para remissão de pecados, que é a primeira coisa que vai acontecer com você. E depois que você tem os pecados perdoados, é que você recebe o dom do Espírito Santo. Só que isso é uma continuidade, é no mesmo momento. Seus pecados são perdoados e o Espírito Santo só vai habitar na sua vida porque os pecados foram perdoados. Porque você está limpo. Não tem como você receber o Espírito Santo sem remissão de pecados. Não tem como você receber o Espírito Santo sem você se arrepender dos seus pecados e ser batizado. Não tem outra forma. Não tem. Só vem por meio do batismo. Batismo é para duas coisas:
remissão de pecados e recebeu o dom do Espírito. O dom do Espírito Santo sim, significa presente, tá? O presente que é o Espírito Santo, é a presença dele na nossa vida. Aí quando a gente vai lá para Efésios, ele deixa claro o que representa o Espírito Santo para nós, né? É claro que é a presença de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, né? Mas ele fala que o Espírito Santo ele representa um selo em nossa vida. sim, Nós somos marcados por Cristo por meio do Espírito Santo que é dele. Então, o Espírito Santo habitando em nós significa que nós estamos selados, marcados. Porque quando ele vier, quando Jesus voltar, ele vai saber quem são os seus. Agora, quem não sim, tem o Espírito Santo, praticamente o que vai acontecer? Não tem a marca. Não tem a marca, eu não sei quem você é. Entendeu? Eu não sei. sim. Então, esse é o ponto que a gente, quando a gente faz um estudo mais completo, a gente vai verificar tudo isso que a gente está falando, tá? Que mais que é interessante antes da gente, porque praticamente já está dando uma hora de aula, que é o que a gente tem. Sim. Nossa, passa rápido, né? Passa rápido. Então, é rápido, né? É rápido. Vai ficar assim, É, nossa, tudo isso até. foi. Tem uma outra passagem. Ah, olha só. Volta lá para o livro de Sim, João. O livro de João é um dos livros João, mais ricos que nós temos. João, João. capítulo 14. Lembra que você leu João 14, versículo 6. Sim, Agora você vai ler João, capítulo 14, 14, versículo vinte e ah, três. 23. Pode ler? Pode. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Oh, glória. Agora lê o 21. Tá, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ótimo. Então vamos lá. O que a gente consegue tirar aqui de entendimento? Percebe que É, quando ele fala assim, ó, é Jesus dizendo, no dizendo, 23, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Agora, e a pessoa que sim, não guarda a palavra dele? é que Ama ele ele? ama, né? Não ama. Essa é a Não questão, ama. né? Que a gente entende. Então, olha só, ele ainda Não liga porque completa, ele fala, né? E meu pai o amará uhum, e viremos para ele e faremos nele morada. O ele resultado de morada. Deus fazer parte de nossa vida só vai ser mediante a nossa obediência à palavra de Deus. Sim, Não vai amar, ser de outra respeitar, né? forma. Não vai ser de Não outra tem. forma. Aí tem gente que fica achando que não, Deus é bom. Deus, ele salva todo mundo. Tá, Deus é Não. bom, concordo. Bom, Deus salva todo mundo? Em parte. Ele quer salvar todo mundo, porém, mas as pessoas precisam se fazer ele algo. fala, se ele fala que nós temos que amá-lo, porque ele exige isso. Sim, é uma É o exigência mínimo, dele. é o mínimo, Co- né? Como é que a gente mostra que a gente ama a Deus? A gente só demonstra Obedecendo. isso por meio da obediência. Se nós não obedecemos a Deus, como é que podemos dizer que amamos a Ele? Não amamos, né? Não amamos. E aí, no 21, ele também complementa, né? Que ele fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os Sim. guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E É, aquele o que amor me dele é ama, obediência. e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele, né? Como é que Jesus se manifesta em nós? Como é? Hum, não sei dizer. Muito simples, muito simples. A sua fé. Bom, vamos lá.
A fé vem Hum, por. Como é que você adquire fé? por ouvir a palavra Isso, por meio da palavra. Então, quando você aprende a palavra que é de quem? de Deus. Isso, de Deus. Ou, em outras palavras, de Cristo, né? Vamos, Sim. vamos, vamos colocar Cristo, porque nós somos seguidores dele. Tá. Então, quando nós aprendemos a palavra de Cristo, não é Cristo quem habita na palavra? É dele. Sim, Quando eu vivo a palavra dele em minha vida, não é Jesus habitando em mim? sim, Então, é dessa sim, forma. Como é que Jesus habita em nossa vida? Por meio da palavra viva em nossa vida, quando nós vivemos ela. Quando eu vivo a palavra de Cristo em minha vida, então eu estou praticamente o quê? Deixando Cristo viver em mim. Existe uma sim, passagem que o apóstolo Paulo, lembra que Paulo fala assim: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Entendeu? É o sim, mesmo sentido que a gente está verificando aqui nessas passagens de João. Paulo deixou a palavra de Cristo habitar verdadeiramente na vida dele. Praticamente, ele deixou Cristo habitar na vida dele, porque Cristo é a palavra. É isso que a gente precisa sim, entender. Cristo é a palavra. Não existe uma forma de falar assim: ah, Jesus desceu em mim. Ah, o Espírito Santo está habitando, está mudando. É como se fosse algo sobrenatural? Não, não é sobrenatural. É algo natural. É você que precisa mudar a sua vida por meio da palavra, mas você precisa deixar a palavra viver em você. Então a gente vive por meio do ensino de Cristo. Quando nós vivemos por meio do ensino de Cristo, nós deixamos Cristo habitar em nossa vida. É por isso que a gente entende, é dessa forma, não tem uma outra forma, né? A fé que habita em nós é o mesmo que a palavra de Cristo habita em nós, que é o mesmo que dizer Cristo habita em nós, porque nós deixamos a palavra dele, que é viva e eficaz, fazer parte de nossa vida. E nós então andamos conforme ele diz, não conforme eu acho. Eu não faço o que eu acho, eu faço o que ele diz. Então, quando eu faço isso, consinto nas coisas que são boas, porque são de Deus e não fora de Deus, são de Cristo, né? Então, eu estou obedecendo a hum, Cristo por meio da palavra. E aí, consequentemente, Jesus habita em mim, consequentemente, Deus habita em mim. Mas por quê? Porque eu sou obediente ao ensino de Cristo. Concorda? concordo. É isso aí. É isso mesmo. Agora, se eu for rebelde e não obedecer, aí, consequentemente, Jesus não está habitando em mim. Porque praticamente eu estou sendo o quê? Rebelde. Rebelde. O rebelde não vai obedecer a Cristo. Ele vai fazer as coisas que ele acha que é bom. Ele vai fazer a coisa que agrada a ele, não que agrada a Deus, né? Você acha essa parte aqui que não ama Cristo, né? Se ele me ama, Então, me obedece. Não ama, me sim, obedece. sim. Nós só somos reconhecidos por causa do amor que habita em nós por meio de Cristo. Então, eu preciso aprender a amar a palavra de Cristo. Eu preciso aprender a amar o evangelho dele, né? Quando eu aprendo a amar, eu aprendo a viver dessa forma. Eu tenho prazer em viver dessa forma. Mas enquanto eu continuar rebelde, né, com Cristo, eu não vou estar aceitando os ensinos dele. Se ele fala que eu tenho que ser batizado, vamos batizar. Por que que eu vou ficar rebelde? Até quando? Né? Sabendo que o batismo é quem me dá o perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo em minha vida, que me faz fazer parte do reino dos céus, que me faz ser salvo por meio dele. Então, eu não tenho que rejeitar. Agora, não é só isso, né? É muito mais que isso. São várias coisas que Uhum. a gente vai aprendendo dentro da Escritura. Não é só batizar. O batizar é a primeira coisa que a gente faz por meio da fé. Seria Verdade. a primeira obediência a Deus por meio da fé, que é o batismo. As outras coisas nós vamos fazer depois, e não antes. Sim, É depois.
né? Ok. Verdade. Lucy, você tem alguma Ah, pergunta? Tem alguma coisa, sei lá, que você queira acrescentar, algo interessante que queira falar? não, não. Tudo isso aqui está Eu tudo entendi dentro do contexto para você. tudo. Tá tudo bem explicado, tá tudo bem entendido isso, tudo que você Ah, que falou. bom, que bom. Não, tá, como diz, tá tirando aquele branco, Ah, aquela página em branco, aquela página em branco que tem nos olhos. sim, sim. Eu entendo da mesma forma que você. Quando eu comecei a aprender, É, é desse jeito mesmo, desse jeito. é. Aula que vem, Nossa, a ah, aula que vem, eu acho que vai ser mais ainda, vamos dizer assim, faz eu de posso João dizer, aqui, do ensinamento, interessante. do Vai abrir batismo. mais a nossa mente. A aula Hum. que vem. Porque a aula que vem nós vamos falar sobre autoridade religiosa. Ah, Nós vamos sim, entender autoridade religiosa. Nós vamos entender um pouquinho que tem uma diferença sobre Velho Testamento e Novo Testamento, tá? sim. Tem uma É muito diferença, quer ver? confusa a parte de velho e novo, né? Velho e novo. Então, tem uma diferença muito grande, que é o que a gente vai verificar, tá? E tem Por que uma você, outra. Oi? ah, por que você, na sua experiência, acha que os judeus, vamos pôr um exemplo, nada a ver mesmo com a palavra que nós estamos falando, eles crê em Sim, Deus, né? sim, Mas por eles não crer que Jesus já tenha vindo, eles, eles vão ser uns perdidos? vão ser. Eles não creem em Jesus, Não, mas eles creem em Deus. Eles sim. creem em Deus, né? No Mas se entanto, que você eles, não eles aceita, mas lembra que a passagem fala, se você não aceita o pai, ou se você não aceita o filho, não acreditam. se você não aceitar o filho, você não tem o pai. É, Sem o filho, você não tem o pai. Então você precisa aceitar o filho, que o filho foi enviado pelo pai para salvar o mundo. Agora, as pessoas estão porque, rejeitando ele. porque a gente vê assim que os judeus é uma religião que segue muito ao pé da letra, né? Eles são muito Sim, obedientes, são obedientes, sim. né? A lei de Moisés, no A caso. lei de É Moisés. como se Moisés fosse o Deus, né? Sim. Só que uma coisa interessante que a própria lei Ah, de Deus no Novo Testamento fala que a lei de Moisés não salva. não só, é. Não salva. A lei de É, Moisés, ela foi escrita para mostrar o erro, para mostrar o pecado da humanidade e que ela precisava receber o quê? Jesus. Porque sem é. Jesus eles não teriam a salvação, né? É, e Jesus, mas Jesus fala também que ele não veio para mudar a lei de Moisés, né? Ele Tem uma não, ele fala passagem assim, que ó, eu Jesus não fala, vim para tirar, né, para tirar, né? apagar a lei. Não, não vim. Pagar. Ele veio Porque para daí não é cumprir. errada aquela lei, né? Porque não É. é a lei de fazer certo, aquela lei não é errada. Mas Não, não Jesus era veio errada e acrescentar, nem ruim. Só que ela veio não acrescentar salva. melhoras. Veio É. acrescentar, né? Então, a Mas lei e as não é pessoas? ruim, a lei é boa, só que ela não Sim, salva. É a lei de Cristo mas, que salva. mas o Caco, e aquelas pessoas que morreram antes de Jesus? Eles vão ser julgados pela fé deles por meio da lei que eles viviam. É assim que é o É, julgamento porque, deles. porque eles não conheceram, viveram antes, né? Como Eles todos viveram antes de Cristo. do Velho Testamento, todos do Velho Testamento, por exemplo. É. Eles vão ser julgados igual a Abraão julgado, Jacó, Moisés, todos eles. Jesus deixa claro isso no Novo Testamento, que eles serão julgados por meio da fé na lei que eles Ah, viveram, já. na lei que eles É. viveram, né? Mais justo, né? Mais justo. Sim, claro. Não, eles não vão perder a salvação porque eles viviam antes de Cristo. Agora, só vão Sim. perder se eles forem desobedientes a Cristo, ou desobedientes a Deus, né? A Deus. É. Então, Sim. essas coisas são interessantes, essas análises, essas avaliações que a gente faz e essas perguntas
que faz com que a gente encontre as respostas mais claras, biblicamente. Sim, Que faz mais é, sentido, não só o pensar. Porque às vezes a gente pode achar uma coisa, mas quando a gente vai para a sim, Bíblia, a gente tem a resposta correta, né? verdade, né? Eu ficava pensando, gente, mas eles não conheceram, né? Como teve Sim. pessoas também, vamos supor que não teve antes, vontade de conhecer a palavra, não é? Teve ainda pessoas nesse mundo que morreu no lugar que não se falava de Jesus, de Deus, que é o de Deus, né? Ó, Porque, na verdade, Deus estava ali em Israel, não estava no outro lado do mundo. Ou estava? Não não, estava. não, não. Todo mundo que não tinha que não tinha Deus como Senhor da vida deles. Todos aqueles que não tinham, porque não era só o judeu, porque existiam É, pessoas que não eram judias ou israelitas que se ah, tornaram israelitas ou se tornaram judeus para adorar verdadeiramente a Deus, entendeu? Todos eles mas teve serão pessoa que não teve, teve pessoas que não teve essa oportunidade. não, todos Não teve? tiveram oportunidade. Todos no passado tiveram oportunidade para saber quem era Deus. Todos. O Hum, próprio Deus fala. mesmo. Todos É, eles, né? E aí, nos dias de hoje, as pessoas nos dias de hoje não têm oportunidade de conhecer a Deus? Todos eles têm. Mas não hoje é mais conhece por fácil. quê? Não conhece É, por quê? Se a Bíblia está na mão de todo mundo. Se eles ligam a TV, Bíblia, eles vão ver alguém falando sobre Deus e Jesus. Se eles forem para a hoje internet, ainda tem. mais hoje, eles vão ver pessoas falando sobre Jesus, pregando sobre Jesus. E que Jesus é o único Tem, que salva. no quarteirão da minha casa tem praticamente, que fala, você deve ter umas 7 igrejas evangélicas, é pouco. Tem mais do Não é que isso por até. falta. Sim, não é por Não é por falta. falta. Não é por falta. Agora, o problema que a gente sofre hoje, nos dias de hoje, não é com relação a pregar sobre Jesus que salva, que existe Deus e que Jesus é o Filho que salva. Não. O problema não está aí. O problema está no que se ensina dentro das igrejas, que está além das instruções de Cristo. As coisas que são Sim. colocadas no mundo religioso que estão além. Isso é condenado, porque quando você vai lá para as cartas que são escritas pelos apóstolos, tá ouvindo? Hum, Tá, sim. né? Pode Ok. falar. Tô. Ó, as cartas. Vamos Sim. lá. Paulo escreveu a carta aos Efésios. Paulo escreveu carta aos Gálatas. Paulo escreveu carta aos Colossenses. Coríntios. Ok. Três cidades eu estou falando. Três regiões lá. Três cidades. Sim. Três Sim. igrejas. Essas igrejas receberam a carta de Paulo porque estavam duas correndo risco. A terceira, que era Colossenses, não que estava Sim. vivendo no pecado, mas Colossenses estava correndo risco de aceitar Ah, coisas que eram além do que os apóstolos ensinaram, que vinha de Cristo. sim. Eles tinham Ah, o risco de perder a salvação se aceitassem perdeu. outro ensino que ia além do que os apóstolos estavam ensinando. Olha só. Sim. Então, é um risco você estar achar que está servindo a Cristo, mas de forma errada. O que mais acontece hoje são pessoas ensinando coisas que não estão escritas na Bíblia e colocando como regras dentro da igreja. Regras, regras, entendeu? Isso nós vamos ver no decorrer das aulas. Vocês vão perceber essas coisas que eu estou falando, que às vezes parece que não faz sentido. Parece que não Outro faz mundo. sentido, né? Coisa de Mas outro quando mundo, que vocês parece. Mas quando vocês Uhum. começarem a verificar as lições e aprender, vocês vão perceber tudo isso nos dias de hoje. O que aconteceu no Sim. passado também acontece nos dias de hoje. Acontece, A mesma coisa. acontece hoje. É, a Verdade. mesma. Ok. Quando falar, o mundo está Bom, perdido. O mundo está perdido faz tempo, né? Jesus já tinha dito, né? Já disse que o mundo jaz no maligno, né? É.
Já Então, estava o perdido mundo desde não lá. tem salvação? Esse mundo? Não, não tem, né? Não Tem tem. salvação aquele que aceitar Cristo. Aquele que Não não tem. Então, aceitar Cristo não tem salvação. Deus já destruiu, já reconstruiu e o povo continua igual, Ah, é? Então. né? Pois é, pois é. É. Infelizmente. Mas ok. Luci, vamos fazer uma oração e a gente então encerra Vamos? a aula de hoje. E aí, ó, eu Sim. vou ter amanhã, se der certo, eu termino de fazer a montagem e aí passo lá no grupo para vocês, tá bom? Foi muito boa. Tá. Ótimo. Aí, assiste a primeira aula, viu, que eu gravei. Vou assistir. Eu vou Tá assistir. lá no grupo. Tá. Ok. Vou fazer igual você, vou colocar para me ouvir e vou É, fazer um então. café. Aproveita. Ok, vamos orar. Pai Sim. Todo-Poderoso, Senhor de eterna glória, obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu de podermos estudar a Sua palavra e poder, ó Pai, ouvir os Seus ensinos, compreender as Escrituras e poder, ó Pai, também desses ensinos do Senhor, que possamos colocar em prática em nossas vidas para vivermos, ó Pai, uma vida santa e agradável ao Senhor. Esteja, ó Pai, com a Lucy, esteja com as nossas colegas, ó Pai, que fazem parte do estudo. O Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai. Esteja com a Rose também, que está sofrendo com dores na coluna. Que o Senhor esteja com a saúde dela, recuperando, ó Pai, a saúde dela, Senhor. E em nome de Cristo, nós pedimos também uma boa noite de descanso. Em nome de Cristo, oramos ao Senhor. Amém. Amém. Luci, Glória a obrigado Deus. pela presença, tá? Daí eu É. E consegui entrar. a gente se vê amanhã? Amanhã. Mudando de assunto amanhã, Pois Carlos. é. Tem trabalho para entregar amanhã, Carlos? Olha, mulher do céu, eu acho que não é entregar, eu acho que a gente vai fazer. Ah, tá. Vai fazer lá na sala de aula. É, né? Meu É, pai. pois é. Nossa, essa semana agora vai ser muito difícil, né, Carlos? Essa semana Vai, agora vai ser muito difícil. vai ser É, bateu o pauleira. carimbo essa semana. Até sexta-feira vai ser. Vai ser. Mas o Senhor Ok. está nos ajudando, Amém. né? Ai, Deus. Viu? Fica Luci, pai, fica paciente. É, é. Luci, uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. eu também. Até Um amanhã.